Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso segundo bate-papo espiritual especial 30 anos de presença. Ontem nós tivemos a alegria de receber aqui conosco o Frei Ícaro, que nos falou sobre a comunhão dos santos, essa relação que existe entre a igreja peregrina, que são os santos de Deus, e a igreja, nós aqui que caminhamos na terra, que vivemos ainda essa busca por Deus a cada dia, contando com o auxílio dos santos. Antes de iniciar esse programa, já saudando Maria Rita, que está conosco, eu queria agradecer a todos vocês que estão inscritos no nosso canal do YouTube, canal do Santuário, Santa Dulce dos Pobres, que nos seguem nos nossos Instagram, seja das obras sociais, seja do próprio santuário, porque é muito importante também fazermos dos meios virtuais uma forma de evangelizar e de difundir cada vez mais o carisma de Santa Dulce, bem como a sua obra, a obra social, que é a expressão do amor de Deus, do cuidado de Deus. E no programa de hoje, dando continuidade a esse tema tão importante que a gente vem falando sobre os 30 anos da Páscoa definitiva de Santa Dulce, que para nós são 30 anos de presença. Ontem Frei Ícaro dizia que de fato o céu está em comunhão com a terra. Hoje a gente vai sair um pouquinho do campo teológico, teórico, e vai aprofundar isso na prática com a pessoa de Dona Maria Rita, que vai nos falar um pouco sobre essa amizade com Santa Dulce. Santa Dulce, ela é o nosso anjo bom, é nossa intercessora, mas também é a nossa amiga do céu. E claro que para falar desse tema, não teria outra pessoa melhor a nos falar se não fosse Maria Rita, que de fato teve uma amizade, uma relação com Santa Dulce em vida. Então, nesse primeiro momento, nós gostaríamos, a senhora se apresenta, também gostaríamos que a senhora falasse um pouco a forma da sua relação com Santa Dulce, os ensinamentos que ela lhe trouxe e, de fato, como a senhora vivia, né, essa aproximação com ela, morando no Rio, vindo à Bahia de vez em quando, e nos falar sobre a presença dela na sua vida. Eu sou Maria Rita, sobrinha de Santa Dulce, superintendente das obras há 31 anos. Eu cheguei um ano antes do seu falecimento. Eu era membro do Conselho das Obras e fui convocada pelos conselheiros para assumir interinamente as obras por 3 meses. E eu vim imaginando que muito em breve ia retornar, mas isso não aconteceu. Eu tinha muito receio naquela ocasião, tanto da partida dela, né, a saudade, o sentimento de o que ia acontecer com suas obras, o medo, e também o fato de que eu não queria permanecer em Salvador. Eu não me sentia preparada, nunca, né, imaginei assumir suas obras, sempre me colocava na posição de ajudá-la na minha profissão como jornalista, e nos planos de Deus ficou tudo diferente, né? E uma coisa que eu sempre me apeguei, me apego até hoje, qualquer ameaça, principalmente no momento, né, da partida dela, que ela dizia muito para todos: essa obra não é minha, é de Deus, e tudo que é de Deus permanece para sempre. E é o que a gente vê, né? Ainda hoje é o que a gente vê. Uma obra que começou de um galinheiro, foi crescendo, e hoje é uma das maiores referências pela boa gestão, pela transparência, de uma organização não governamental que atende a milhares de pessoas por ano. E a minha amizade com ela, irmã Maiara, graças à minha mãe, né, que sempre foi muito próxima dela, muito unida. Santa Dulce costumava dizer: somos 2 corpos numa só alma. Eu tive essa oportunidade única de conviver tão perto dela
E como tinha o mesmo nome de batismo dela, uma homenagem que minha mãe fez à sua irmã querida, eu recebi o nome também de Maria Rita, o nome de batismo dela. E ela, talvez por essa razão, sentia esse carinho especial, me dava tanta atenção desde pequenininha. E ela brincava com minha mãe, dizia, ela é minha filha. E minha mãe chegava a ter uma pitadinha de ciúmes, não é? Porque via que eu correspondia também a esse amor que ela tinha. E desde pequena, vinha sempre para cá. Meu pai era primo de minha mãe e uma pessoa também extremamente bondosa, generosa, que permitia que a irmã passasse um bom tempo aqui em Salvador. Eu era filha única e ele se conformava, porque sabia que minha mãe tinha um papel muito importante na vida de Santa Dulce. E eu acabei, né, me acostumando, deixando de lado algumas amizades aqui em Salvador, momentos até de lazer, para ficar aqui com ela no convento, com minha mãe. E uma coisa que me chamava muita atenção era a forma como ela tratava as pessoas. Mesmo cansada, sem forças, ela sempre sabia ouvir mais do que falar, acolher com muito carinho, respeitar a todos, não importasse quem seja. Às vezes a portaria do convento cheia de pessoas pedindo ajuda e chegava alguma voluntária, alguém, irmã, não ouça essa pessoa não, ela já teve ajuda em outro lugar e veio para cá. Ela, não, minha filha, a gente tem que ouvir, vamos ver, não somos, quem somos nós para julgar? Então, isso foi grandes ensinamentos que ela nos passou, né? A todos que conviveram com ela, tiveram essa oportunidade única de estar próximo de uma santa em vida. E era sempre assim, aquela pessoa calma, humilde, que tinha sempre uma palavra para consolar, às vezes até pessoas de um nível social mais elevado, que também tem problemas, né? A pobreza não é só material, mas a pobreza de espírito, dificuldade no casamento, e ela sabia aconselhar. E quando terminava eu ficava me perguntando, não tinha coragem de perguntar a ela, mas como é que ela sabe tanta coisa? De onde vem tanta sabedoria? E hoje a gente entende, né? De onde vem tanta sabedoria, tanta pureza, que acabava, né, atraindo a todo mundo. Isso era a verdade. Interessante isso que Maria Rita traz para nós, onde ela esclarece que Santa Dulce havia como filha. O Papa Francisco vem falando sempre que as religiosas devem ser mães, devem gerar no seu coração filhos. E é claro que a gente sabe pela história de Santa Dulce que ela gerou muitos filhos no coração. Não gerou no ventre, mas gerou no coração. A igreja chama isso de maternidade espiritual. E eu acredito que na história contemporânea da igreja, entre tantos santos e santas, Santa Dulce de fato é uma referência de maternidade espiritual. Colocaria até que essa maternidade vivida por Santa Dulce é uma das pilastras da sua espiritualidade, porque a gente observa que a consagração de Santa Dulce foi uma consagração extremamente fecunda. Ela deu frutos para a igreja e para a humanidade. O exemplo disso é a sua própria obra. São Paulo fala que a fé sem obra é uma fé morta. Então, a fé de Santa Dulce é uma fé fecunda, fértil, porque ela deixa para nós um legado, que são as suas obras e que nós hoje damos continuidade. E é claro, quando a gente vai lendo alguns relatos de algumas pessoas que viveram naquela época, as pessoas dizem que sentiram sentimentos de orfandade, né? Santa Dulce, a mãe dos pobres, partiu, foi para o céu, e as pessoas se sentiram um pouco órfãos com isso. Acredito que a senhora também se sentiu de alguma maneira assim, né? Sim. Com esse sentimento de orfandade. Como é que vai ser agora sem ela? Mas depois dos anos, os anos vão se passando, eu acho que todos nós, inclusive vocês que conviveram com ela, puderam sentir a presença dela de uma forma muito viva, de uma forma muito expressiva.
Então, se a senhora puder nos falar um pouco sobre essa experiência com Santa Dulce após a sua partida, se a senhora sente a presença dela, continua conversando, né? Eu costumo dizer que há uma profunda relação entre o céu e a terra. Aquilo que há no céu, que são os santos, eles estão em relação conosco. E digo mais, existem alguns santos que nos escolhem. Eu acho que Santa Dulce lhe escolheu em vida para ser filha querida, filha do coração. E depois de estar na vida eterna, continua lhe escolhendo todos os dias, lhe dando sabedoria, inteligência, não apenas intelectual, mas sobretudo divina, né? Uma intuição divina para conduzir as obras. Então, se a senhora puder nos falar um pouco sobre essa amizade com Santa Dulce, né? Já na glória do céu. Até me emociono. A gente sente a presença dela diariamente. Isso desde o início, nos primeiros dias de ausência, eu ficava perguntando, meu Deus, o que vai ser dessa obra? Me sentia igual os meninos lá de Simões Filho. E depois a gente via as pessoas que não tinham fé. Tem uma situação muito interessante que eu costumo contar para as pessoas que não têm fé em Deus, porque ela é um instrumento, né, para a gente chegar até Deus. E a gente precisava concluir uma obra importante aqui do ambulatório, mas o dinheiro que nós tínhamos, o recurso que nós tínhamos, não era suficiente. Aí eu estava em reunião com um diretor na época aqui, falo de 1996, e ele, Maria Rita, nós vamos ter que parar essa obra, não tem condição, não dá para fazer. Eu, calma, a gente vai resolver, o dinheiro vai aparecer. Aí a secretária interrompeu a nossa reunião e disse, tem um senhor aí que quer fazer uma doação, mas ele quer entregar o cheque à senhora. Aí eu falei, olha, a gente interrompe um minutinho, você pode ficar até aí e vamos receber essa pessoa. A pessoa chegou com o cheque no valor do que a gente precisava, inclusive o valor quebradinho, tipo R$422 mil. E aí esse homem, eu não digo que ele era ateu, mas ele era uma pessoa muito racional, ele começou a chorar na frente do doador. E eu me acabando de chorar. E o doador ficou assustado, disse, mas o que aconteceu? E eu expliquei a ele. E esses fatos acontecem sempre. E basta que a gente tenha fé. A gente tem que trabalhar muito e ter fé, porque as coisas acontecem. É como ela dizia, a obra não é minha, é de Deus. E a gente sente a presença dela, nos momentos difíceis. Ela manda sinais para que a gente não perca a nossa fé. São pequenos sinais, mas se a gente estiver atento, se estivermos atentos, a gente vai ver. Minha gente, Santa Dulce realmente é uma santa muito próxima, né? Uma santa contemporânea, uma santa muito próxima. De todos, né? De todos nós. Não é apenas, é claro que a gente sabe que Santa Dulce dedicou toda a sua vida para os pobres. Eu costumo dizer que ela não se dedicou para os pobres, mas ela fez da sua vida os próprios pobres, né? Mas existe também na vida de Santa Dulce outras virtudes bem fortes, a determinação, a capacidade de discernir as coisas, de foco. E essas virtudes dela continuam muito presentes nas obras, na pessoa de Maria Rita, como ela disse no início, na gestão das obras e também no próprio santuário. Muitas pessoas chegam aqui diariamente e conseguem sentir a presença de Santa Dulce. Pessoas que às vezes chegam aqui sem nenhum tipo de esperança, mas saem daqui renovados porque fez uma experiência com Santa Dulce. E ela realmente continua presente e, como disse Maria Rita, presente de todos. Cuidando de nós, Frei Ícaro ontem dizia que depois da canonização a igreja compreende que o santo é da humanidade.
mas especialmente Santa Dulce do Céu tem um olhar voltado para nós, povo da Bahia. A gente tem uma intercessora, uma amiga no céu. Então, esse mesmo sentimento que Maria Rita tem de que Santa Dulce continua na nossa vida, na sua vida, eu acredito também que é um sentimento que muitas outras pessoas nutrem, de que ela está presente. E nós estamos vivendo esse ano os 30 anos da passagem de Santa Dulce, 30 anos de presença. Então, vocês também são chamados a se unirem conosco, a rezar conosco e a fazer memória desse momento histórico da passagem de Santa Dulce, mas ao mesmo tempo agradecer a Deus porque Ele nos deu uma intercessora. Deus nos deu uma santa. E aí, se Maria Rita puder, então, deixar uma mensagem para nossos ouvintes, os fiéis virtuais, nos falando sobre esse momento que as obras têm vivido, também o santuário, toda essa conjuntura dos 30 anos, né? Deixar uma mensagem para eles, para renovar nossa esperança e a nossa fé e, sobretudo, a nossa certeza de que Santa Dulce caminha conosco. Ela é uma santa do nosso tempo. Então, muita gente conheceu, pôde tocá-la, pôde ouvir sua voz, pôde ser ajudado por ela. Então, eu acho que essa conexão com o céu fica muito mais próximo. É como se a gente tivesse um instrumento muito potente para chegar até Deus. E nada é por acaso. A gente ter passado por essa pandemia, por tantos momentos difíceis que o mundo vive hoje. E se não fosse essa fé que a gente tem e que vem através dela, do exemplo dela, né? Que suportou tanta coisa e que soube nos deixar esse legado para que a gente pudesse continuar. Então, fica a minha mensagem de que esse é o momento da gente fortalecer a nossa devoção e, em comunhão com as obras, né? Podermos dar as mãos e acreditar que a gente vence todas as dificuldades e que o importante é a gente manter a nossa fé, uma fé absoluta, né? Que não vacila, como era a fé de Santa Dulce, e ter também determinação, saber qual é o nosso propósito, a nossa missão e seguir em frente. Nós queremos agradecer a senhora por ter nos dado a oportunidade de conversar conosco, de nos trazer essa forma muito prática da relação com Santa Dulce. Uma coisa é quando a gente é interpelado pela teologia, pela doutrina, que de fato existe uma amizade entre nós e os santos. Outra coisa é a gente escutar de uma pessoa que conviveu com a santa, sobrinha da santa, e que foi escolhida por Santa Dulce para ser filha do coração. E tenho certeza que todos os dias é escolhida por ela para continuar a sua missão. A nossa gratidão profunda, Maria Rita, por estar conosco. E uma frase que eu lembrava de Santa Dulce, que nos acompanha muito, enquanto Maria Rita dizia que sente a presença de Santa Dulce nas obras. Eu acredito que ao longo desses 30 anos sem ela, já foram muitas as dificuldades, inclusive financeiras, que as obras enfrentou e vem enfrentando, mas existe uma frase de Santa Dulce que deve ser marcante em nossa vida, que diz: é a providência de Deus que mantém, que dirige, que toma conta. Nós aqui somos instrumentos bem fracos nas mãos dele. Então, que nós acreditemos na providência divina, que sejamos também instrumentos da providência divina na vida das obras, na vida do santuário. Todos nós somos chamados a abraçar a causa de Santa Dulce. Essa não é uma missão apenas de Maria Rita, mas é uma missão de todos nós, abraçá-la, amar e servir, para não deixar a chama do amor se apagar. E já finalizando esse programa, eu quero convidar todos vocês a, junto comigo, a rezar a oração de Santa Dulce, confiando a sua vida a ela, pedindo que Santa Dulce, de fato, continue sendo a nossa amiga, a nossa intercessora, que zele por nós, que olhe por nós,
que leve as nossas intenções até Deus. De modo particular, queremos rezar hoje pela vida de Maria Rita, que Santa Dulce, que é sua tia, que é sua mãe, sua inspiradora, sua diretora espiritual muitas vezes. Com certeza. Possa continuar intercedendo por sua vida. Amém. E lhe dando sabedoria e discernimento na gestão do grande legado que ela deixou, esse império do amor. E que todos nós, como igreja, sejamos interpelados a também abraçar a missão de Santa Dulce. Senhor nosso Deus, lembrados de vossa filha, a Santa Dulce dos pobres, cujo coração ardia de amor por vós e pelos irmãos, particularmente os pobres e excluídos, nós vos pedimos, dai-nos idêntico amor pelos necessitados, renovai a nossa fé e a nossa esperança, e concedei-nos, a exemplo desta vossa filha, viver como irmãos, buscando diariamente a santidade, para sermos autênticos discípulos e missionários de vosso Filho Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada. Obrigada, querida. Paz e bem. Paz e Até bem. amanhã.